Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje está pra lá de especial. Vamos ao resumo das notícias. Vitória da Cidadania, parte 1. Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a PEC do calote a partir de ação ajuizada pela OAB. Esta já é uma vitória que a sociedade brasileira obteve, porque o poder público deve respeitar decisões judiciais e deve pagar o que deve e, portanto, esta fila interminável do precatório não pode ser mais uma realidade em nosso país. Vitória da Cidadania, parte 2. Presidentes e representantes de seccionais se reúnem para traçar plano de trabalho após a decisão do STF sobre os precatórios. É um momento de comemoração, mas comemoração com atenção aos próximos desdobramentos e principalmente a busca de proposições. Transparência. Pleno da Ordem aprova a votação aberta para a escolha de representantes da advocacia no CNJ e no CNMP. O fim do voto secreto para a escolha de representantes da advocacia brasileira é relevante e é pressuposto para a transparência das decisões e escolhas deste Conselho Federal. E ainda, a OAB comemora a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria mais 4 tribunais regionais federais. Cidadãos e advogados de diversos estados brasileiros terão muito mais acesso aos seus tribunais, à Justiça Federal. E, por outro lado, permitir maior celeridade e maior qualidade na prestação jurisdicional. Você confere tudo isso agora, aqui no programa OAB Nacional. O último dia 14 de março entrou para a história. Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal puseram fim à conhecida PEC do calote dos precatórios. Veja agora uma reportagem especial sobre esse fato memorável e relembre como foi a luta da OAB para obter essa importante vitória, tanto para a advocacia quanto para a cidadania. O STF declarou inconstitucional a emenda 62, a partir da ação direta de inconstitucionalidade número 4.357, ajuizada pela OAB em 2009, na gestão do então presidente César Brito. Ao ter uma missão constitucional de defender o Estado Democrático de Direito e aperfeiçoamento do Poder Judiciário, não parece lógico, não parece correto a moeda do judiciário, que é o sentimento do judiciário, que é a sua sentença, ser considerado moeda podre, não valer para nada. Você leva anos e anos lutando contra o Estado para fazer valer o seu direito e, de repente, esse direito nada serve. Tem que se esperar 10, 15, 20 anos, no Espírito Santo, mais de 100 anos, para receber um débito, como se a imortalidade do Espírito Santo atingisse a todos. E resolvemos, então, fazer valer o que a justiça exigia de nós, que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas. Daí o nome da PEC, que foi batizada de PEC do calote, e a reação da sociedade. Reunimos várias entidades da sociedade civil, convidamos as associações da magistratura, do Ministério Público, e fizemos um brilhante ato em defesa da cidadania. E passamos a negociar mais efetivamente. Fomos ao Parlamento, conversamos com o Senado, com a Câmara dos Deputados, fomos à exaustão na via negocial. Mas, infelizmente, a via negocial não deu certo no Parlamento. E, ao não convencer o Parlamento, nos restou a alternativa do Poder Judiciário. Foi aí que nós entramos com a ação direta de inconstitucionalidade. O julgamento começou em 2011. O presidente da época, Alfir Cavalcante, fez a sustentação oral no plenário. O atual secretário-geral da Ordem, Cláudio Pereira de Souza Neto, também se manifestou. O ministro relator Aires Brito votou pela derrubada da emenda, mas a sessão foi suspensa após pedido de vista do ministro Luiz Fux. Quase um ano e meio depois, o julgamento foi retomado. A Ordem dos Advogados do Brasil obteve uma vitória em nome da cidadania brasileira com o julgamento pela inconstitucionalidade da emenda do calote dos precatórios. Não pode o cidadão
que depois de ter uma decisão transitada em julgado, reconhecendo o seu direito, enfrentar um calvário, uma fila interminável para o pagamento desses precatórios. Depois do calote dos 5 anos, do calote dos 8 anos, veio o calote dos 15 anos. E o Supremo Tribunal Federal afirmou que não pode haver novos calotes em nosso Brasil, de que o calote ele é inconstitucional. E, portanto, esta já é uma vitória que a sociedade brasileira obteve, porque o poder público deve respeitar decisões judiciais e deve pagar o que deve e, portanto, esta fila interminável do precatório não pode ser mais uma realidade em nosso país. Anos antes da emenda 62, centenas de brasileiros e entidades da sociedade civil procuraram a ordem em busca de uma solução. Queriam que estados e municípios pagassem o que já havia sido decidido pela Justiça, mas os créditos não passavam de promessas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver o parcelamento de 15 anos, que deve ser pago imediatamente o direito. E, portanto, isso é um ganho inevitável, já que, não tendo calote, o cidadão receberá o quanto antes, o mais rápido possível, o que lhe é devido àquela prestação pecuniária, aquele pagamento que já deveria ter sido feito pelo poder público e que ainda não foi efetuado por conta da emenda do calote dos precatórios. A nova realidade agora será o pagamento de imediato, já no ano seguinte à inscrição do precatório, do que o cidadão tem direito. A Ordem dos Advogados do Brasil se envolveu diretamente na luta para que fossem respeitadas as decisões judiciais, condenando o poder público a pagar as dívidas. Em 2009, estimava-se em mais de 100 bilhões de reais o valor total dos precatórios. O município de São Paulo devia 14 bilhões. O Distrito Federal registrava uma dívida de 3 bilhões de reais. O estado do Rio Grande do Sul somava na mesma época um montante de 8 bilhões de reais. E foi justamente no Rio Grande do Sul que surgiu o movimento das tricoteiras dos precatórios. As idosas gaúchas começaram a se reunir semanalmente em 2006, na sede do governo local, para um protesto silencioso. No dia 6 de maio de 2009, quando foi organizada a Marcha em Defesa da Cidadania e do Poder Judiciário, parte do tricô foi entregue à Ordem dos Advogados do Brasil e ao então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, atual vice-presidente da República. As tricoteiras, elas simbolizaram, de alguma forma, toda esta luta que foi encampada pela Ordem dos Advogados, né, contra a PEC do calote. E simbolizaram isso exatamente com uma manta, né, que foi tricotada por todas elas, né, na frente do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, como forma de dar visibilidade para o descontentamento de todos esses credores de precatórios. A partir disto, a Ordem dos Advogados no Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho Federal da OAB encamparam esta defesa e esta ideia do ajuizamento depois da ação direta de inconstitucionalidade. E por isso se fala tanto, né, nesse momento principalmente agora, quando nós estamos efetivamente comemorando uma vitória extraordinária da cidadania, que é exatamente a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional 62, se fala e se lembra muito das tricoteiras, disso tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro de uma forma muito emblemática o que aconteceu inclusive num voo, num acidente da TAM, onde nós tivemos inúmeras dessas tricoteiras, e inclusive no nosso caso o presidente da comissão de precatórios do estado do Rio Grande do Sul à época, que faleceu nessa tragédia, nesse acidente. E, portanto, na medida que nós comemoramos essa vitória da cidadania, nós temos que lembrar exatamente desta luta que também foi travada com muita intensidade no estado do Rio Grande do Sul e, acima de tudo, com todo esse simbolismo dessas pessoas, dessas senhoras. A emenda fixava limites muito baixos para o pagamento das dívidas. O mecanismo do leilão foi duramente criticado ao longo desses anos. O que eu achava particularmente mais covarde até a partir dessa emenda era o fato de submeter as pessoas a um leilão, né, em que ganhava não quem levava mais, e sim quem levava menos. Quer dizer, isso além do mais era profundamente injusto, né? Porque a tendência exatamente é de que as pessoas, por exemplo, mais velhas, mais idosas, né, dado o desalento que essa situação provocava, aceitassem qualquer coisa. Né? Ou então que as pessoas mais necessitadas, exatamente aqueles
que estivessem mais endividados, que tivessem menos recursos, para se submeterem, vamos dizer assim, a receber qualquer valor, qualquer percentual do valor do seu crédito. Para o economista, a decisão da Suprema Corte aconteceu em um momento oportuno para Estados e União. Veio numa boa hora essa decisão. Como se está renegociando a dívida dos Estados com a União, me parece que isso é inevitável, né? Há um clamor geral em prol da renegociação dessa dívida. Esse percentual máximo de comprometimento na receita corrente líquida dos estados, que hoje pode chegar a 13%, deverá ter uma redução. Não, essa, pelo menos, é uma das propostas. Me parece uma proposta mais do que razoável, porque hoje esse nível de comprometimento é tão elevado, essa dívida em a prazo tão longo, que se acorda da dívida da União com os estados tem um prazo de 30 anos prorrogáveis por mais 10. Esse nível é tão elevado que praticamente liquida a capacidade de investimento dos estados. É uma relação, esse acordo da dívida da União com os estados é um acordo que eu classificaria hoje como um acordo colonial, né, de absoluta submissão dos estados à União em função das condições que existiam em 98, há 15 anos atrás. Quer dizer, está mais do que na hora de se renegociarem as condições de pagamento dessas dívidas, e isso deve criar um espaço na receita dos estados para que eles possam ampliar a margem de recursos destinada ao pagamento dos precatórios. Segundo o diretor tesoureiro da OAB Nacional, o calote dos precatórios remonta a tempos antigos. Nós temos calotes aí de títulos do tempo do Império, que elas valiam por tempo indeterminado, depois construíram uma legislação posterior e aí o poder público já começou a se arvorar. Então essa cultura da inadimplência, essa cultura do calote, né, da velhacaria, ela vem de longas datas do tempo que esse termo era usado, né, que é mais ou menos do tempo do Império. Há um resquício aí das capitanias hereditárias. Quando o governante assume o poder, incompatível com o nosso regime republicano, o sistema republicano. O governante atualmente, quando assume o poder através de mandatos disputados, conferidos em urnas, ele já ele assume já olhando num equívoco enorme e grave de dizer, olha, isto é meu, isto não é meu. É como se ele se apropriasse daquela estrutura do poder público e da gestão dele é o que é dele. E o que vem do passado, aqui, na verdade, no que não interessa a ele atribui como sendo dele. Primeiro que nada é dele. O poder público é da sociedade, é um patrimônio público, é público. Não é dele. Ele está lá não com o direito, mas com a responsabilidade, com o dever de gerir, de bem administrar aquele patrimônio público em benefício da sociedade. Então o governante não pode dizer, esta dívida não é minha. A dívida dele é a conta de água, de luz e as despesas relativas à residência dele e as despesas pessoais dele, que não tem nada a ver com o poder público. As dívidas contraídas na gestão é do poder público. Então tem as dívidas de antes, de durante e de depois, do município, do Estado, da União, das autarquias e das fundações públicas. Aí reside esse equívoco. E temos que combater e formatar de forma republicana essa estrutura. E essa decisão do Supremo vem ao encontro dessa leitura, desse sentimento republicano, em respeito aos princípios disciplinadores da administração pública. A dívida que ultrapassa uma centena de bilhões de reais é tida como impagável pelo poder público. Mas não é bem assim. A Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou, inclusive, uma série de soluções para que os precatórios sejam pagos. Entre as propostas estão a reestruturação a longo prazo de todas as dívidas judiciais públicas, necessariamente com o aval da União ou emissão de papéis federais em substituição. Consolidar a compensação voluntária tributária de dívida ativa com precatórios, como já fez o Estado do Rio de Janeiro. Aceitar o precatório como moeda para pagamento de financiamentos da casa própria ou para material de construção. Utilizar os precatórios para a formatação de cotas de fundos de infraestrutura, cotas de fundos imobiliários e aquisição de imóveis públicos ociosos.
Utilizá-los na condição de contribuição para aposentadoria de servidores públicos e créditos subsidiados do BNDES e outras instituições oficiais. Utilizá-los para subscrição e integralização de ações de companhias abertas. Utilizá-los para lastro de reservas técnicas de seguradoras, fundos de pensão, depósitos compulsórios de bancos, fundo de garantia e FAT. Utilizá-los para pagamento de ações de empresas estatais, permanecendo o controle estatal. A Ordem tem propostas concretas de quitação dessas dívidas anunciadas por comissão constituída, com as várias frentes que poderiam ser quitadas, poderiam ser compensadas, poderiam ser adequadas para uma quitação tranquila e uma atitude responsável em face da Constituição Federal. Deve-se cumprir, deve-se formatar um calendário aí de escalonamento de anualmente o poder público pagar essas dívidas, se procurar alternativas para aqueles credores que aceitarem, que o credor ele tem a faculdade de aceitar propostas diferenciadas e não ser imposto a ele propostas diferenciadas. É possível estabelecer um cronograma, cumprir esse cronograma, demonstrar a disposição de dar cumprimento a esse cronograma. Evidentemente, que a pessoa não precisa esperar 15 anos e que não tenha que leiloar, que vender a troco de banana os seus precatórios. E você vai ver depois do intervalo, presidentes e representantes de seccionais se reúnem para traçar plano de trabalho da Ordem após a decisão do STF sobre os precatórios. É daqui a pouco no programa OAB Nacional. E após a decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade parcial da PEC do calote dos precatórios, o Conselho Federal da OAB realizou uma reunião com presidentes e representantes das 27 seccionais da entidade. O encontro foi promovido para discutir e estabelecer um plano de trabalho com base na decisão do STF. Confira. A reunião foi conduzida pelo presidente e pelo vice do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a luta pelo pagamento dos precatórios foi lembrada como uma das principais bandeiras assumidas pela atual gestão da OAB. Uma das primeiras ações que esta diretoria adotou quando nós assumimos, quando fomos empossados, foi exatamente buscarmos o ministro Fux e fomos lá conversar com o ministro Fux justamente na linha de que o processo, na linha de que a ação direta de inconstitucionalidade fosse pautada. O ministro Fux, de uma forma muito pronta, atendeu as nossas solicitações, atendeu o requerimento da OAB e hoje nós estamos diante de uma decisão que ela é histórica e que, de fato, repõe as coisas no campo da legalidade. A emenda do calote acarretou um acúmulo de dívidas aos governos federal, estaduais e municipais, que ultrapassaram 100 bilhões de reais. Quase a metade desse valor corresponde ao não pagamento de precatórios pelo Estado e município de São Paulo. É uma realidade que já dura muito tempo. Os precatórios de São Paulo, no Estado de São Paulo, hoje montam a praticamente 20 bilhões, o estoque atual, e do município de São Paulo, algo em torno de 18 bilhões. Então nós temos uma situação bastante dramática em São Paulo, e a partir da emenda 62, essa situação piorou muito. Há décadas existe um sentimento e uma prática, inclusive nos tribunais, de que o governo, o poder público, federal, estadual e municipal, paga quando quiser, do jeito que quiser e conforme seus cálculos. E a OAB tem liderado um movimento muito importante, eu diria até histórico, de reverter toda essa tradição horrorosa e finalmente, recentemente agora, conseguimos uma vitória fabulosa em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas práticas têm que definitivamente acabar. O que resta agora é traduzir isso na prática. Atravessamos a fronteira, nós rompemos as muralhas desse castelo do calote e agora vamos trabalhar intensamente para que essa situação seja resolvida, ou seja, o passado seja pago e que nós definamos um marco regulatório para o futuro para que essa doença, essa patologia institucional não mais regresse ao nosso país.
A situação não é muito diferente nos demais estados do país. Os presidentes das seccionais puderam relatar a realidade de cada região sobre o assunto. Uma realidade lamentável, quem perde é o cidadão sergipano, cidadão brasileiro, e com essa nova perspectiva, com a decisão do Supremo Tribunal, e que ora será tratado o tema aqui nessa reunião do Conselho Federal, vislumbra-se a possibilidade de uma redução do prazo para o pagamento das dívidas públicas. No Ceará nós estávamos, de acordo com a regra constitucional, antes da decisão do Supremo, acordando com o Estado e com o município de Fortaleza, tentando equacionar o estoque de precatórios. Com a decisão surge um novo momento e a necessidade de um debate sobre o orçamento que o Estado e que o principal município do Estado terão que ter para honrar os compromissos de acordo com a decisão do Supremo. Lá tem em torno menos de 150 milhões de reais de precatórios, mas que não vêm sendo pagos de forma alguma. Foi preciso que o Conselho Nacional de Justiça fosse lá e fizesse uma intervenção e trabalhasse para que organizasse a preferência desses precatórios. De forma que o Tocantins nós estamos vindo aqui com muita esperança de que o Conselho Federal encontre uma solução, que nós aqui encontremos uma solução para levar para o Supremo Tribunal Federal, porque a situação lá é caótica em relação aos precatórios. O presidente nacional da Ordem alertou que a OAB irá tomar providências diante de anúncios feitos por alguns tribunais de justiça e governadores estaduais que irão suspender o pagamento das dívidas em precatórios até que seja publicado o acórdão com a decisão do STF. Concluímos de reiterar a importância da vitória da cidadania brasileira no Supremo Tribunal Federal ao ser declarada inconstitucional a PEC do calote. Também decidimos pugnar, no sentido de que os presidentes de tribunais de justiça e os governadores dos estados cumpram com as suas funções constitucionais de continuar o pagamento dos valores dos precatórios como vinham sendo feito. Não podemos transformar essa vitória da cidadania em esperteza do poder público para fazer com que o calote volte a existir de forma mais radical ainda em nosso país. Portanto, não pode haver a PEC do calote, como também não pode haver o calote, que seria o não pagamento. A utilização desta decisão, que é em favor do cidadão, como se ela fosse uma cobertura de um ato impróprio de governadores, de prefeitos, de cessarem o pagamento dos precatórios. O presidente nacional da Ordem recomendou que os presidentes e representantes das seccionais estabeleçam contato com os dirigentes dos tribunais de justiça de cada estado, para que seja traçado um diagnóstico sobre os valores atuais das dívidas em precatórios e os cronogramas de pagamento. Entre as sugestões de pagamento que a OAB deverá propor está a ideia da federalização com o refinanciamento dos precatórios estaduais e municipais pela União e a emissão de títulos de dívida de longo prazo pelos estados e municípios, desde que garantidos pelo governo federal. Outra possibilidade discutida é atrair o interesse de empresas financeiras e bancos para financiar o pagamento de créditos dos precatórios. Também ficou definido durante a reunião que serão criadas comissões estaduais em defesa do pagamento dos precatórios, que irão trabalhar em conjunto com a Comissão Nacional da OAB. Para nós, para todos que hoje assumiram esta responsabilidade na direção da Ordem dos Advogados e, acima de tudo, para o presidente Marcos Vinícius, é um momento de comemoração, mas comemoração com atenção aos próximos desdobramentos e, principalmente, a busca de proposições. Né? Nós e a Ordem tem sido propositiva nessas questões. Hoje se discutiu muito a questão, inclusive, da federalização, dentre outras soluções que pudéssemos eventualmente apresentar e que poderemos seguramente apresentar no futuro como uma das soluções para a questão dos precatórios. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere: Pleno da Ordem aprova a votação aberta para a escolha de representantes da advocacia no CNJ e no CNMP. Você não pode perder. Até já. O
Os conselheiros federais da OAB aprovaram a proposta de votação aberta para a escolha dos representantes da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. A medida, que tem como objetivo dar maior transparência ao processo de escolha dos representantes da OAB, foi avaliada durante sessão plenária. O projeto apresentado pelos conselheiros que compõem a bancada da OAB de Alagoas durante o pleno do Conselho Federal da entidade sugeriu a realização de votação aberta para a indicação dos representantes da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Essa proposta vai ao encontro do provimento 139, que foi aprovado por esse Conselho Federal em 2010, dando esse mesmo tratamento, ou seja, tornando aberta essa votação para a escolha dos representantes da advocacia nos tribunais. Além de urgente, é relevante e a proposta merece ser admitida em caráter de urgência por esse Conselho Federal. A medida, apresentada em caráter extraordinário, pretende trazer maior transparência no processo de escolha dos representantes da OAB. Mas mesmo sendo acolhida por maioria de votos, a proposta gerou divergência entre os conselheiros. Com todo o respeito à posição dos colegas de Alagoas, penso que o caráter democrático que justificaria o voto aberto nessas circunstâncias é mais aparente do que real. Se tratasse de uma manifestação motivada, eu não teria dúvida em afirmar que a publicidade se imporia no caso. Mas trata-se de um voto dos conselheiros federais numa matéria que não requer justificação e que envolve interesses de colegas. O que traz para a nossa consideração uma outra preocupação, que é a preocupação de ordem ética. De certo modo, ao rejeitarmos o voto a um colega para uma lista, nós o estamos vetando para aquela função. E isso cria um constrangimento para quem vota. Não implica o que eu estou dizendo qualquer desmerecimento para o votante. Eu digo a Vossa Excelência, com todo o respeito que lhe tenho, que o que a gente quer é transparência. E essa transparência, ela não é aparente. Ela não é para dar satisfação à opinião pública, ela é real. Como é que a ordem vai se sentar lá do projeto de Loban e levar ideias avançadas para a magistratura? Como é que um tribunal, para escolher ou para rejeitar, tem que motivar e a votação é aberta? Para promover o magistrado. E a ordem para construir um magistrado tem uma votação aberta para escolher. Nós não podemos, num CNJ que é dominado pela magistratura, que nós somos minoria, nós temos que sair daqui legitimado com um voto aberto. Me preocupa, professor Medina, que nesse contexto em que a gente vive as dores de um parto, de um tempo que a gente tem que morrer, tem que enterrar, que não é o tempo projetado pelo Constituinte de 88. Esse tempo republicano, ele tem que ser transparência, não a transparência da mulher de César, não para parecer transparente, mas ele tem que ser transparente realmente. De acordo com a proposta, 2 mudanças no provimento 113 de 2006 serão feitas. O artigo 3º passa a prever que será distribuída aos conselheiros federais cédula contendo os nomes dos candidatos em ordem alfabética para votação e apuração nominal identificada com os votos computados por delegação, ou seja, instituindo a votação aberta. O artigo 7º passa a prever que, ocorrendo vacância na representação dos advogados, tanto no CNJ como no CNMP, a diretoria do Conselho Federal deve submeter até 3 nomes ao Conselho Pleno para votação aberta. Meu voto é no sentido em prol da transparência, que deve reger as escolhas do representante da advocacia, ser favorável à alteração normativa pela modificação do artigo 3º caput e inciso 5º, bem assim do artigo 7º, deixando a votação de ser secreta para as escolhas dos representantes da advocacia no CNJ e no CNMP.
é o nosso entendimento que é direito da advocacia brasileira acompanhar as deliberações deste Conselho Federal e, neste contexto, merece nossas homenagens à proposta de alteração do provimento 113 de 2006, que disciplina a indicação de advogados para integrar o CNJ e CNMP. O fim do voto secreto para a escolha de representante da advocacia brasileira é relevante e é pressuposto para a transparência das decisões e escolhas deste Conselho Federal. A adoção do voto aberto aperfeiçoa a democracia representativa que norteia este Conselho Federal. Por maioria de votos, os conselheiros federais acompanharam o relator da matéria e aprovaram votação aberta para a escolha de membros para o CNJ e o CNMP. E por causa dos debates que ocorreram durante o julgamento do assunto, o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, instituiu comissão especial para apresentar ao Pleno novas propostas de mudanças no sistema de elaboração das listas sêxtuplas e indicações realizadas pela OAB. A comissão será coordenada pelo conselheiro federal do Rio Grande do Sul, Renato da Costa Figueira, e terá como integrantes os seguintes conselheiros: Everaldo Patriota, de Alagoas, Francisco Torres Sgaib, do Mato Grosso, Henrique Mariano, de Pernambuco, Paulo Roberto de Gouveia Medina, de Minas Gerais, e Valmir Pontes Filho, do Ceará. E no próximo bloco, OAB comemora a aprovação da proposta de emenda à Constituição que cria mais 4 tribunais regionais federais no país. Nós voltamos em instantes. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição do Senado que cria mais 4 tribunais regionais federais no país por meio do desmembramento dos 5 já existentes. A PEC conta com o apoio total da Ordem dos Advogados do Brasil, que entende que o aumento do número de TRFs vai ampliar o acesso dos cidadãos à justiça e desafogar os tribunais que estão abarrotados de processos. Mesmo sem data prevista para a votação em segundo turno, a notícia já foi comemorada. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que cria 4 tribunais regionais federais. Penso que é positivo, porque a carga de processos que vem da Justiça Federal de primeiro grau é muito grande para poucos desembargadores no segundo grau julgarem. Então, com o acréscimo de outros tribunais, com certeza facilitaria a tramitação, a celeridade do julgamento dos processos. Eu acho muito válido, porque a sobrecarga que todos os tribunais, não só o TRF, mas os tribunais de justiça dos estados têm, é evidente. Então, com certeza, com a criação de mais estrutura, mais pessoas trabalhando, mais magistrados, sem dúvida vai desafogar. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apoia a criação da PEC 544 de 2002. Deve mudar na prática, primeiro, o aumento do número de magistrados e, portanto, cada magistrado ficará com um número menor de processos. Então, os julgamentos tendem a ser julgamentos mais céleres e, obviamente, de melhor qualidade. Se o magistrado não está abarrotado de processos, se não deve dar conta de um número excessivo de processos, obviamente o magistrado pode produzir decisões de melhor qualidade. Então, o desmembramento da Justiça Federal, primeiro, aproximará a justiça do cidadão. Cidadãos e advogados de diversos estados brasileiros terão muito mais acesso aos seus tribunais, à Justiça Federal. E, por outro lado, permitir maior celeridade e maior qualidade na prestação jurisdicional. A PEC vai criar mais 4 tribunais regionais federais, desmembrando os 5 já existentes. De acordo com a proposta, os novos TRFs terão sede no Paraná, em Minas Gerais, na Bahia e no Amazonas. A medida vai desafogar principalmente o TRF da primeira região, que tem jurisdição sobre 14 unidades da federação e atualmente está sobrecarregado de processos. Ele tem o tamanho de um país, até de um continente, né?
né? Então é muito complicado para os nossos desembargadores aqui, muitas vezes, estarem julgando questões que foram dadas entrada no Acre. É uma outra realidade no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. Aqui é um acúmulo enorme de processos. Eu, como assistente social, posso dizer que os nossos servidores estão adoecendo mesmo pelo excesso de trabalho, o acúmulo de trabalho, trabalham no final de semana, trabalham à noite. E essa divisão vai tornar a justiça com certeza mais célere, mais rápida para atender aquele aposentado velhinho que está lá no interior do Acre, está no interior de Rondônia e que entra na justiça, que até isso chegue aqui, né? Demora anos, né? Muitas vezes ele falece e o processo não é julgado. Hoje, cada gabinete desse tem uma média de 20 mil processos, cada desembargador tem em média 20 mil processos para serem julgados, né? Prioridade de 65 anos, impossível, não existe. A prioridade aqui é com 80 anos, né? Então essa divisão, essa em mais regiões, isso é muito bom. Não só para a comunidade, não só para o TRF, mas para aquele jurisdicionado mesmo, aquela pessoa que é atendido, que está lá esperando essa justiça que demora anos e anos e anos. Então, toda a comunidade do judiciário brasileiro hoje com certeza está em festa. Eu acho interessante, né? Porque até então aqui a gente tem uma demanda muito grande de processo. Ainda mais no gabinete que eu me encontro, a gente tem uma demanda de 38 mil processos, então acredito que vai ser uma boa, entendeu? Para poder diminuir um pouco essa demanda. Reclamo muito antigo dos advogados brasileiros que realmente a Justiça Federal ela possa se espalhar por todo o Brasil. Tribunais regionais devem ser tribunais regionais e não tribunais superiores. O caso do TRF da primeira região, que é sediado em Brasília, era especialmente grave, porque ele atendia a 14 estados, estados do norte do país, estados do nordeste do país, até o estado de Minas Gerais era atendido pelo TRF da primeira região sediado aqui em Brasília. Então não era na prática um tribunal regional. Os advogados que advogam nesses estados acabavam não tendo acesso ao seu tribunal regional federal. De tal modo que o Conselho Federal da OAB apoia a criação desses novos tribunais regionais federais. A cidadania deve estar sempre atenta quando criamos novas estruturas administrativas, quando criamos novos tribunais. Isso implica a construção de prédios, o gasto de recursos, a contratação de servidores e, portanto, a cidadania deve realmente ter atenção quando isso ocorre para evitar gastos desnecessários. Não é esse o caso. Com a criação desses novos tribunais regionais federais, o Brasil economizará recursos. Economizará porque terá uma justiça mais segura, uma justiça mais célere, decisões de melhor qualidade. Quando os tribunais estiverem implantados, a estrutura da Justiça Federal ficará da seguinte forma: TRF da primeira região, com Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins, TRF da segunda região, com Rio de Janeiro e Espírito Santo, TRF da terceira região, com São Paulo, TRF da quarta região, com Rio Grande do Sul, TRF da quinta região com Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. TRF da sexta região com Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. TRF da sétima região com Minas Gerais. TRF da oitava região com Bahia e Sergipe. E TRF da nona região com Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Segundo o secretário-geral da OAB, a nova estrutura, além de ampliar o acesso à justiça, vai facilitar o dia a dia dos advogados. Em alguns estados em que há tribunais regionais federais sediados, como é o caso do estado de São Paulo, do próprio estado do Rio de Janeiro ou do estado do Rio Grande do Sul, o contato do advogado com o tribunal é um contato cotidiano. O acesso é um acesso facilitado. Já para o advogado que advoga em estados distantes da sede do tribunal, realmente o acesso ao tribunal é um acesso que fica dificultado. Há até elementos que tendem a facilitar isso, como o processo eletrônico, mas a presença do advogado no tribunal é de fato uma presença indispensável. O Conselho Federal já manifestou o seu apoio e continuará manifestando o seu apoio para que essa PEC seja aprovada o quanto antes. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.